Meu nome é Sheila Dalla Piccola, para quem não me conhece. Sou terapeuta integral e tenho um projeto chamado 50 e Agora, que visa trazer informações, né, para as mulheres acima dos 50. Doutor Fábio, eu moro em Nova York e vim especialmente de Nova York para consultar com o senhor. Você sabe disso, né? A responsabilidade é grande, né? Veio de longe. Pois é. Então, se você, como eu, acompanha o doutor Fábio, olha, gente, vale a pena, hein? Vamos começar, doutor Fábio? Vamos lá, bora lá. Olha, vamos começar com as perguntas aqui. Doutor, menopausa é doença? Mito ou verdade? Nossa, começou com a mais difícil. Não é, vamos dizer assim, classificado no CID como uma doença, né? Mas se você for pensar bem, é uma doença sim, porque envolve muito o psicológico da mulher, envolve o fisiológico também. Ela tem muita dificuldade nessa passagem. Você vive uma vida inteira produzindo hormônio e do nada aquilo para, né? E o hormônio, como quem já é acostumado me acompanha, ele exerce 400 funções no organismo de uma mulher. E de uma hora para outra, aquelas 400 funções param de ser exercidas. É como se estivesse voando num avião e faltasse uma peça que exerce 400 funções nele. Imagine como seria esse voo, né? Bom, vamos lá. Mito ou verdade? Na menopausa, a reposição hormonal é o melhor tratamento? Não, é o melhor tratamento, não tem como fugir, né? A mulher começa a produzir hormônios mais ou menos na faixa etária dos 12, 13 anos, né, que ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, ali ela começa a produzir os hormônios dela. E isso é que leva os caracteres sexuais femininos dela, que fica cabelo bonito, pele bonita, formação de cintura, de mama, aquilo tudo. E quando ela chega na menopausa, ela para de produzir os hormônios, ou seja, aqueles hormônios que mantinham o cabelo bonito, a pele bonita, mais sedosa, hidratada, que tudo se perde, né? E é o começo, vamos dizer assim, do envelhecimento. Doutor, qual o melhor exame para saber se estou na menopausa? Bem, para saber se está na menopausa, primeiro tem aquelas alterações menstruais. A menstruação às vezes começa a falhar e começa a vir aqueles sintomas de onda de calor, perda de libido, às vezes depressão, e são vários sintomas. Quando começa a falhar, pelos sintomas você já desconfia que está chegando o climatério ou menopausa, mas existe um exame que você dosa no sangue, que chama FSH, que é um hormônio folículo estimulante, que quando ele começa a aumentar muito, é sinal que a menopausa está chegando. Menopausa faz diminuir a libido? Mito ou verdade? Não é verdade, diminui. Porque o que dá o libido na mulher são os hormônios femininos dela. Se ela para de produzir esses hormônios, o libido vai diminuir sim. Menopausa pode causar depressão? Mito ou verdade? Na menopausa, ela não causa depressão. Ela tem uma coisa parecida com depressão. Assim, ela começa a perder a autoestima, começa a ficar desanimada, às vezes, sintomas depressivos, que muitas das vezes são classificados como depressão. Às vezes ela não se dá conta que aquilo é um climatério, menopausa, e procura, às vezes, um psiquiatra, um psicólogo, e fica tratando aquilo como depressão e começa a tratar como antidepressivo. Quando ela vai no ginecologista, se ele for bem atento, aí que ele percebe que ela estava fazendo um tratamento de uma depressão que ela não tem. Aquilo é tudo da menopausa. Vou aproveitar o gancho e já vou para a próxima pergunta, que tem a ver com o que você falou. Qual a diferença entre climatério e menopausa? O climatério é a pior fase, porque ela tem todos os sintomas ruins da menopausa, e ainda tem o sintoma do ruim da época que não era menopausa, que ela ainda menstrua, ou seja, ela menstrua, mas ainda sente todos os sintomas da menopausa. Isso se chama climatério, que é a fase de transição, vamos dizer assim. Ela só vai ser taxada como está na menopausa realmente depois que ela tiver todos esses sintomas e tiver 1 ano que ela não está menstruando mais. Doutor, é possível entrar na menopausa sem ter esses sintomas? Sim, algumas mulheres entram na menopausa e não sentem nada, bem poucas, né? Não sente sintoma depressivo, não sente calor, não sente exatamente nada.
embora ela não sinta nada, alterações devido à falta de hormônio no corpo dela estão acontecendo. Ela não perde aquela proteção cardiovascular, perde a proteção do osso, perde bastante coisa que ela não sente. E qual o período mais intenso desses sintomas? Bem, aí varia muito, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes pode acontecer de ela parar de menstruar antes dos 40 anos, vamos dizer assim. O ovário para de funcionar antes dos 40 anos, a gente nem chama isso de menopausa, fala de falência ovariana precoce mesmo. Falência ovariana prematura, desculpe. Quando ela para de menstruar entre os 40 e os 45 anos, a gente fala que é menopausa precoce. Quando ela para de E qual é a menstruar... causa da Qual é a causa da menopausa precoce, doutor? Às vezes é da genética. Muitas vezes é causa genética mesmo. Ela entra na menopausa precoce, fator genético. A menopausa prematura também, ela pode ser causada por cirurgia. Às vezes a paciente é operada e retira os ovários por algum motivo qualquer. Às vezes teve um câncer de ovário, um tumor de ovário que teve que retirar o ovário, sei lá, com 28, 30 anos, ela acaba entrando numa menopausa bem precoce. Então, aqui acho que o senhor já respondeu essa pergunta. A menopausa só ocorre após os 50 anos? Não, ela pode acontecer antes. Como eu estava falando, se a menopausa ocorre entre os 45 e os 55 anos, aí já é a menopausa normal da mulher acontecer. Pelo menos aqui no Brasil, a média é dos 45 aos 55 anos. Se ela entra na menopausa depois dos 55 anos, aí a gente já chama de menopausa tardia, que seria tudo de bom para a mulher, né? Quanto mais empurrar para frente, melhor é. Menopausa engorda? Mito ou verdade? Engorda. Engorda, sim. Quando Engorda entra na menopausa, o metabolismo da mulher altera. Ela passa a guardar mais e queimar menos. Então, mesmo que ela faça as mesmas atividades e tenha a mesma dieta, ela vai engordar. Qual é a média de peso que normalmente uma mulher ganha no período da menopausa? Ixi, aí é o céu é o limite, porque às vezes Ai, o metabolismo altera. Ela entra numa de ansiedade e começa, em vez de diminuir a dieta, começa a comer mais, aí não tem limite não, viu? Aí é o ui! limite. E vem cá, esse ganho de peso, então, começa no climatério, né? Começa Isso. ali. E aí Uhum. depois existe um equilíbrio? Depois entra num equilíbrio? Se ela Ou começar vai? se ela começar a tratar e alguém mostrar para ela que tem que mudar a dieta, que tem que fazer atividade física e começar a repor os hormônios direitinho, aí ela consegue recuperar, voltar ao peso normal. Tem como controlar. O negócio é que é uma fase de transição que ela não percebe que é menopausa e que está engordando, né? Ai. Olha, o povo está falando aqui, doutor, a gente sofre, né? Desde cedo, sangra a vida inteira, e quando se livra do sangramento, entra Aí na você, menopausa, e aí aí, entra em outro sofrimento. E é, aí, bom, antes de entrar em hormônios, eu vou fazer a pergunta aqui, que teve várias pessoas perguntando. Qual a alternativa para tratar a menopausa sem hormônios? como a gente divide o tratamento da menopausa em 3 quadradinhos, e todos os 3 se equivalem. Primeiro é dieta, segundo é atividade física, e o terceiro que é a reposição hormonal. Então, se ela não pode tomar hormônio de forma alguma, a dieta e a atividade física ela tem que fazer. Porque já melhora a endorfina, controla peso, tudo isso traz uma sensação de bem-estar. Existe algum natural, às vezes, tratamentos alternativos que a gente pode utilizar para tratar a menopausa que não seja o hormônio. Assim, a gente só não pode falar o nome aqui, que se eu falar, todo mundo começa a tomar amanhã e comprar. E aí a É coisa, verdade. aqui, qualquer nome que eu fale, eles vão comprar tudo, o estoque e tem em casa. Então a gente Eu não seria pode a falar primeira, por causa doutor. Eu disso. seria a primeira. Eu já terminar, já ia comprar. Já ia no Amazon e já ia comprar, viu? Mas a título de informação, existe sim. Você tem contraindicação de usar hormônio, mesmo assim tem que procurar e tratar que existe alternativa. Não tão boas igual hormônio, obviamente, mas tem alguma coisa que pode ser feita sim. Doutor,
todas as terapias hormonais fazem o mesmo efeito, a mesma eficácia, como o gel, as cápsulas ou o chip? Todos eles funcionam da mesma forma? Bem, você tem três alternativas de fazer reposição hormonal. Você pode tomar os comprimidos, Uhum. você pode usar o gel ou você pode usar o implante, né, que eles falam que é chip, mas não é um Uhum. chip, não é nada de eletrônico, é químico mesmo. O comprimido, ele tem uma desvantagem que ele passa pelo fígado, aí você vai ter que tomar um remédio muito tempo que fica passando pelo fígado, acaba que tem que tomar uma dosagem maior para fazer efeito. O medicamento em gel, você dilui ele no gel, coloca um gel com a substância que faz transportar através da pele para chegar na corrente sanguínea. É o mesmo medicamento, só muda a via. O medicamento em implante, o pellet, que se fala, você comprime aquilo bem comprimido mesmo e introduz no subcutâneo, que é também o mesmo medicamento. É mais questão de adaptação. Tem gente que se adapta mais com comprimido, tem gente que se adapta mais com gel, tem gente que não quer usar o gel, que não quer lembrar toda noite de passar aquele gel. Eu prefiro botar um implante que vai ficar 6 meses, eu não preciso de lembrar, ou até de 1 ano, entendeu? Mas o medicamento é o mesmo. O que muda é a via de E a ingerir. eficácia, então, é a mesma? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que o gel absorve mais na pele, porque a pele de todo mundo não é igual também, né? Os remédios são os mesmos, mas as mulheres são diferentes. Umas absorvem bem o gel, outras não. Umas se dão bem com implante, outras não. Outras se dão bem com comprimido, outras não. Então você tem que ir testando e adequando as doses de acordo com o tipo de cada paciente. E é comum ganho de peso ou retenção de líquido no começo do uso da reposição, no começo do uso do hormônio? Não, se tiver acontecendo isso é porque a dosagem não está correta. Aí tem que alterar as dosagens até você ajeitar. Existe uma dosagem. Porque quando, vamos dizer assim, o que é o hormônio? É a mesma coisa que ela já produziu a vida inteira. Que a gente usa hormônio isomolecular, a gente não usa hormônio sintético. Se a vida inteira ela produziu os hormônios dela e não deu inchaço, não deu retenção de líquido, então não é esse de agora que vai fazer. Por que pode fazer? Porque você está usando uma dose maior do que aquilo que ela precisa, maior do que aquilo que ela teve a vida inteira. Aí pode ocorrer alteração, sim, mas se você adequar a dose, e por isso que tem que individualizar. Cada uma usa de uma forma, de um jeito, uma quantidade. Não tem uma receita igual para todo mundo. Doutor, quanto tempo os hormônios começam a agir no nosso corpo, normalmente? Eu começo Não, hoje, por exemplo, o uso do gel. Quanto tempo, mais ou menos, para meu organismo se adaptar? não, normalmente em 15 dias, no máximo 45 dias, você já sente o efeito dele. Tanto é que quando eu passo a fórmula e peço para voltar 45 dias. Aí em 45 dias a gente já sabe o que está causando e a gente reajusta a dose, ou para mais ou para menos, de acordo com o que ela sentiu. Aqui tem a Adriana Soares perguntando qual é o melhor exame para saber se estou na menopausa. Eu acho que a gente já até falou sobre isso. Ela pergunta novamente. Eu acho que o senhor me passou uma lista longa de exames, né? E só ela ainda na consulta, não? Aí não tem jeito, a lista toda. O diagnóstico em si da menopausa é um só. 1 ano sem menstruar, com aqueles sintomas, você pede o FSH, aquele exame é. Aí depois você vai checar peso, nutrientes, tem que checar o fígado da paciente, se ele está funcionando bem, porque você vai dar um medicamento para ela que vai passar no fígado, você tem que checar a função renal, gordura abdominal, gordura visceral, porque tudo isso influencia no hormônio, por isso que tem que fazer a dieta. Se você vai tomar hormônio e seu intestino não funciona normal todo dia, nós não vamos ter resultado com isso. Tá? Então, por isso que tem que ter dieta e atividade física. Se uma pessoa faz uma esterectomia total, ela já entra na menopausa? Não, a esterectomia em si não, porque a esterectomia seria só a retirada do útero. Aí a cirurgia de retirada do ovário chama oforectomia. Se ela fizer uma retirada do útero com os ovários também, aí ela entra na menopausa. Muito esclarecedor isso. O ovário é como se fosse o testículo da mulher, é ele que produz o hormônio. Doutor, é comum durante a menopausa sentir dores na articulação, nas articulações? É sim. Dor articular é comum. É bem comum sentir dor articular.
Às vezes o paciente chega, dentro daquela listagem de sintomas da menopausa, a dor articular está incluído como sintoma da menopausa também. Por quê, doutor? A alteração de colágeno. O colágeno começa a alterar, aquelas articulações que já não têm muita flexibilidade, começam a se enrijecer, né? Aí começa a ter dor. Ou às vezes até por retenção de líquido ali naquela articulação, pode inchar também. Tem como prevenir as ondas de calor na menopausa? Aí não tem, a onda de calor é tratamento, é o hormônio que diminui a onda de calor. O que acontece a onda de calor? Quando a mulher entra na menopausa, o sensor que fica aqui no cérebro, tanto do homem como da mulher, tem um sensor de temperatura. Tem um certo ponto de temperatura que abaixa que o seu corpo suporta, assim, que ele não vê muita diferença. Normal, a alteração de temperatura, por exemplo, você vai dormir. Abaixou de 1 grau a temperatura, até ali você suporta bem. A partir de 1 grau, você começa a fazer calafrio. Só que quando a mulher entra na menopausa, isso diminui, esse relé cai para 0,4 graus. Então, qualquer alteraçãozinha na temperatura corporal, ela já começa a ter aqueles calafrios que é para aquecer o corpo. E por que à noite? Porque à noite é a hora que o seu corpo diminui a temperatura para dormir. Por isso que as ondas de calor acontecem mais à noite. Então, se você normalmente, à noite, diminuía 1 grau na sua temperatura e você dormia bem, sem problema nenhum, não tinha aqueles calafrios, quando você entra na menopausa, se você diminui 1 grau, a partir de 0 graus que ela diminui nessa temperatura, ela começa a ter calafrios. Por isso que tem aquelas ondas de calor tentando aquecer aquele frio que ela está sentindo a mais, entendeu? Vamos lá, doutor. Não sinto fogachos. Não sinto os fogachos da menopausa. Preciso de tratamento hormonal? Não, o fogacho é apenas um sintoma, né? Um sintoma é o fogacho, mas existem os outros sintomas, que é o ressecamento, para ter relação, perca da libido. A avaliação se ela vai tomar ou não é da qualidade de vida dela. Se ela falar, eu não sinto fogacho, não sinto nada, não quero tomar, não tem problema nenhum. Uma coisa importante do fogacho é que quanto mais fogacho a paciente tem, mais risco cardiovascular ela tem no futuro de ter um infarto, um AVC, alguma coisa, um problema cardiovascular. Então, o fogacho, essas ondas de calor, é um parâmetro para risco cardiovascular futuro, entendeu? Essa era a minha próxima pergunta. Os riscos, né, da menopausa, os riscos desse declínio rápido, brusco, né, dos hormônios. Eu dei uma estudadinha aqui e vi que alguns perigos, como o AVC, como o infarto do miocárdio, demência, depressão. Sim. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, doutor. O risco cardiovascular aumenta por causa de quê? As veias, artérias, são músculos que são tubos, vamos dizer, são mangueiras. Elas têm uma certa flexibilidade, elas, vamos dizer assim, são molinhas, flexíveis. Quando ela entra na menopausa, ela perde essa flexibilidade do vaso dela, do vaso sanguíneo da mulher. Que é isso, por exemplo, se vai aumentar a pressão, o vaso abre um pouquinho, diminui essa pressão. Se diminui a pressão, ele fecha um pouquinho e se adequa. Quando ela entra na menopausa, ela perde essa adequação. O vaso sanguíneo começa a ficar rígido. E não só ficar rígido, como, além disso, ela tem uma alteração de colesterol, esse colesterol começa a colar nesse vaso rígido. Imagine, você tem a mangueira ali do seu tanque lá, você joga gordura nela todo dia. O que acontece? A gordura não fica grudada ali, que chega um ponto que entope? Assim é o colesterol também na artéria, depois que entra na menopausa. Ele vai se aumentando, colando ali. Chega um ponto que gruda cálcio nesse colesterol ali e calcifica essa placa. E essa placa fica calcificada. Com o tempo, se esse cálcio se soltar ali, que ele vira um trombo. Ele pode parar no coração, dar um infarto, pode parar no cérebro, dar um AVC, e por isso que aumenta o risco cardiovascular da menopausa, entendeu? Porque perde essa proteção da elasticidade dos vasos. E a demência? A demência é a demência que vem com a idade, não só com a menopausa, de tudo, né? Falta de metabólitos mesmo, que alteram o metabolismo da mulher, porque, como a gente falou, o metabolismo altera, alguns metabólitos que mantêm a mente funcionando, vamos dizer assim, com mais efetividade, são perdidos, por isso que tem mais chance de ter demência. Então, a Adriana, do Rio de Janeiro, pergunta: é verdade que a menopausa é a pior fase da mulher?
Depende, se ela tratar, às vezes pode ser até a melhor fase, porque ela não engravida mais, não menstrua mais e pode ter todos os benesses dos hormônios que pode dar para ela, assim. Bom, Mas se não tratar, pode ser. aquela pergunta, quais os suplementos que devemos usar na fase da menopausa? Esse o senhor não pode falar, né? Essa manhã você fala, é dieta adequada, né? Na Uhum. verdade, o que funciona mesmo é o bom arroz com feijão, carne, pouca quantidade, não é muita quantidade, as pessoas acham que tem que comer muita carne, né? E carboidrato, não, carboidrato complexo, né? Evitar carboidrato simples, né? Que aumenta a gordura. É o tal do arroz, arroz de preferência integral, feijão já tem muita proteína, verduras e carne em pouca quantidade. Esse é o melhor suplemento. Doutor, tenho 62 anos e faço terapia de reposição hormonal há 4 anos e me sinto ótima. Quanto tempo posso fazer reposição hormonal? Quanto tempo Tem uns, posso continuar? tem uns colegas que brincam comigo assim, isso aí você faz até a missa do 7º dia. É para sempre. Qual é a regra? Qual é a regra? Você faz os exames ginecológicos, você faz preventivo, mamografia, ultrassom, aquela rotina de laboratório. Se está normal, hormônio 1 ano. 1 ano, você repete tudo. Está normal, hormônio 1 ano. E vai assim. Assim para sempre, até quando ela quiser. Não tem uma Tem uma data, tem pergunta. que parar com 5 anos, com 10 anos. Não existe essa data. Ela que escolhe quando parar. Doutor, peguei Covid e sinto muito calor. É por causa do Covid? Tenho 43 anos. Ou ela está, né, se referindo a esse calor é do Covid ou estou entrando na menopausa? Pode ser as duas coisas, entendeu? Aí tem que saber o parâmetro de menstruação dela. Se ela tiver menstruação falhando com onda de calor, pode ser que é na menopausa sim, que está chegando e não tem nada a ver com Covid, entendeu? O Covid não dá onda de calor. O Covid tem dado muita alteração menstrual, sim. Muitos pacientes que tiveram Covid estão tendo alteração menstrual, porque o Covid é uma alteração de coagulação sanguínea, né? Na verdade, é uma doença vascular. E menstruação, o sangramento altera por causa dessa alteração de coagulação da mulher. Muitas aumentam a menstruação pós-Covid. Margarete pergunta, doutor, por que esse calor que me queima a alma? É como eu disse lá naquela resposta anterior, porque o sensor de temperatura dela ficou mais sensível. Antes, para ela sentir essa alteração de temperatura, teria que ter uma variação rápida de 1 grau. Aí essa alteração mudou para 0,4, ou seja, é praticamente pouca coisa que diminuir, ela já começa a sentir onda de calor com frio, a coisa altera, entendeu? Ela tem um calafrio, um calor, um calafrio, aí começa a suar, às vezes se molha toda. Tem alguns pacientes que falam assim, parece que eu estou sendo cremada em vida. Doutor, durante a menopausa, o útero atrofia? Sim, atrofia. E o que mantém o útero? O miométrio. O miométrio é aquela musculatura do útero. Chama miométrio. O que mantém aquilo funcionando são os hormônios, aquele hormônio dependente. Quando não tem hormônio, ele tende a secar também. Assim como a pele seca, quem tem a menopausa fica a pele mais ressecada, o útero seca muito mais, porque o útero é muito mais hormônio dependente do que a pele. Então ele vai murchar. Então, essa atrofia dele é o que causa esse fogacho ou calor? Não, a atrofia do útero é porque ele não tem hormônio, ele diminui mesmo. Ele não tem nada a ver com calor. A alteração do calor é alteração no centro de regulação de temperatura do cérebro mesmo. É ali que fica mais sensível à mudança de temperatura. Doutor, tem 6 meses que não tenho menstruação. Tenho 53 anos. Tenho calor e frio. Tenho um mioma no músculo do útero. Será que tenho que retirar meu útero? Não. O mioma não é causa, não precisa de retirar, você pode fazer terapia hormonal normalmente com mioma e tudo. Tem como fazer sem ter necessidade de fazer cirurgia. Não é necessário tirar um mioma na menopausa. A não ser que está dando hemorragia que você não consegue controlar, mas é coisa muito, muito rara de se precisar, de acontecer. Gilmara pergunta, doutor, estou com 49 anos e tenho um mioma submucoso desde os 30 anos. Agora estou com 45 e tenho menstruação intensa e muito mais dolorosa. É o mioma ou pré-menopausa? Não, o mioma submucoso, ele sangra. O que é o mioma submucoso? Imagina assim, o mioma é
Vamos fazer de conta que o útero é formato de um abacate, vamos dizer assim. Aí você tem aquela parte amarelinha, que é o meio ali do abacate, tem a parte de fora, que é a casca, e tem por dentro onde é que fica o caroço. Então, quando você tem um mioma naquela parte amarelinha, você fala que ele é intramural, dentro do muro do útero, vamos dizer assim. Se ele está naquela casca do lado de fora, a gente fala que ele é subseroso. Se ele está dentro do útero, como fosse ali a semente do abacate, esse é o submucoso. O submucoso tende a sangrar mais, dar mais cólica, isso acontece sim. Então, o mioma submucoso dela pode ser a causa do sangramento, sim. Com certeza, quem tem mioma submucoso sangra muito mais. Mas não é preciso a retirada do útero, tem um Não, tratamento. às vezes você tira só ele, né? Você pode tirar ele por videoesteroscopia. O que é a videoesteroscopia? É como se fosse fazer endoscopia do útero. Você entra com a câmera ali pelo canal do útero, pela vagina, você consegue retirar só ele sem ter que tirar o útero, nada disso. Ou pode entrar na menopausa e ele secar e diminuir também e não precisar de retirar, não. Doutor, quanto tempo pode durar o climatério? Aí É bom. varia. Tem mulher que fica nesse vai e volta, 1, 2, 3 anos. Às vezes tem gente que demora. O que é climatério? Climatério é você sentir todos os sintomas da menopausa e ainda menstruar. E esse vai e volta, aí às vezes fica 2, 3 anos. Eu conheço pacientes que ficam nesse vai e volta aí por 2 ou 3 anos, até entrar na menopausa definitiva. Doutor, a menopausa é a última menstruação da mulher? Isso, a última, que ocorreu há 12 meses. Né? Então a gente só vai saber se ela é a última depois que passar um ano. É bem esquisito, né, de explicar isso. Quando que é a menopausa? É aquela que você tem. Por exemplo, você ficou 11 meses sem menstruar, falta um mês só. Se você menstruar, abre a contagem de novo. Começa a contar 1, 2, 3, tudo outra vez. Doutor, meu coração bate mais forte na menopausa. Isso é normal? Vai continuar assim para sempre? Acontece. Às vezes, além da onda de calor, o coração dispara de noite também. É um mecanismo de compensação ali para ajustar a temperatura. A gente fala taquicardia, né, que fala. Coração disparar de noite. Todos reclamar. Às vezes eu tenho um calorão, depois Não o é coração... paixão. Não, aí o coração dispara, parece que vai sair na boca. É assim que elas relatam. Não é paixão, então, Não, né? aí, É menopausa. pode ser que tenha também, mas esse sintoma aí é da menopausa. Doutor, depois da menopausa, ainda preciso fazer exames de Papa Nicolau e mamografia? Sim, esses são dos mais importantes. O que é o exame de Papa Nicolau? Chamado preventivo, que é um material que você colhe ali no útero, no colo do útero, para ver a alteração que por um dia poderia assim, dar um câncer de colo uterino. E essa alteração vem da onde? Do vírus do HPV. Às vezes você teve uma relação lá aos 20 anos e aquele HPV ficou paradinho ali. Pode falar 10, 20, 30 anos, e depois dá uma lesão no colo uterino e você tem um câncer de colo uterino. Então o Papa Nicolau só serve para isso. Prevenção de câncer de colo uterino. Muitas pensam que é para ver corrimentos. Não tem nada a ver. Corrimento você olha lá e vê e trata sem problema nenhum. Papa Nicolau para ver câncer de colo uterino. Então tem que fazer até o fim da vida também assim, como eu disse. E a mamografia é importante, tem que fazer anual, que é o exame para você prevenir, não prevenir, mamografia não previne câncer de mama. Mamografia dá diagnóstico precoce. Então você vai achar um câncer bem pequenininho de grão de areia, aí você consegue tratar muito antes. Por isso tem que fazer mamografia todo ano, principalmente a partir dos 40 anos. Doutor, se a primeira menstruação foi muito cedo, terei menopausa precoce também? Não, isso aí não tem uma regra, essa regra não é assim não. Você entrar mais cedo ou mais tarde não quer dizer que você vai entrar na menopausa mais cedo ou mais tarde, não. Isso é uma coisa muito individual. Às vezes duas irmãs gêmeas, uma começa a menstruar com 10, outra com 14, uma entra na menopausa com 40, outra com 50. É tudo diferente, não é igual. Não. Porque, depende muito do ambiente, do hábito de vida, dieta durante essa vida toda, tudo isso influencia. Sintoma de menopausa, então não tem nada a ver com genética, né? Cada um tem a sua, não tem nada a ver com a minha mãe, com a minha família, as irmãs, nada. Às vezes a mãe entra nova, as filhas mais velhas, isso não tem muito a ver, não. Porque durante toda essa vida, o hábito de vida, principalmente de geração para geração, é muito diferente. Principalmente a dieta, né? A dieta de nossas mães, nossas avós era bem diferente da nossa. Atividade física, às vezes cigarro, bebida alcoólica, um mais, outro menos, ou um sim, outro não. Tudo isso influencia. A pílula anticoncepcional acelera a menopausa? Não acelera, não.
A pílula anticoncepcional é um hormônio sintético que ela usa para bloquear a ovulação. Então, aquele remédio ali não acelera a menopausa, não. Vamos aqui. Doutor, tenho 69 anos e sinto calor e irritabilidade de madrugada, entre 4 e 5 horas da manhã. Ainda são sintomas da menopausa? São. Às vezes, ela não falou se ela toma hormônio ou se ela não toma, né? Não, ela não toma hormônio. São sim. Quanto tempo? Eu já tive paciente que durou 12 anos essa onda de calor. Nunca tomou hormônio, nunca fez Não, reposição hormonal. às vezes tem pessoas que duram 12 anos esses sintomas. Até mais, às vezes. 12 Tá? Então, anos. se ela entrou na menopausa aos 55, então é comum sentir ainda as ondas de calor. Uma boa parte para entre 5 e 7 anos, mas uma grande parte ainda vai por uns 12 anos ainda. A Joana pergunta quais são as alterações da menopausa que ela causa no nosso corpo. Quais são esses sintomas, né, os mais comuns? O principal é o calor, né, que é o mais famoso, que todos já sabem, que é a onda de calor. Aí depois vem perda da libido, ressecamento na hora da relação, ansiedade, coração disparar, que já foi falado, ressecamento da pele, aí começa a aparecer as rugas, queda de cabelo. Vamos parar, né? Que eu já falei muita coisa ruim, já não falar uma boa, né? Vai dando um desespero, doutor, vai dando um desespero. Tem que falar de pouco a pouco, não posso falar tudo, não. Entendeu? A depressão, sintomas depressivos é assim mesmo, às vezes irritado, depressivo, preguiça, às vezes você está cansado sem ter feito nada. Isso A primeira coisa que eu pergunto, né? Eu atendo muitas mulheres acima dos 50 anos, eu pergunto se ela está em dia com o ginecologista, né? Se ela faz reposição hormonal, porque ela às vezes chega com uma queixa de depressão, de insônia, e pode estar, né, relacionado com a menopausa. Com certeza, grande parte, sim. Nós temos mais aqui, doutor. Ai... Tem muita coisa aqui ainda. Espera aí. Temos tempo, ainda tem mais meia hora ainda. Eu tenho um cisto no ovário, doutor. Eu entro na menopausa? Não, o cisto do ovário... Eu estou com 50 anos. Não, isso aí uma coisa não tem a ver com a outra, não. O cisto no ovário, vamos dizer assim, é uma bolha de água que se formou ali no ovário e que essa bolha não diminuiu, não murchou, para elas entenderem mais. Mas isso não tem nada a ver com menopausa. Vai entrar na menopausa do mesmo jeito, com cisto ou sem cisto. Só tem uma forma de não entrar na menopausa, né? Não precisa falar, não, né? Morrendo, né? Só se morrer antes, porque o destino é natural da mulher entrar na menopausa. Por que algumas mulheres têm mais sintomas do que outras? Porque elas se preveniram ou é pelo próprio organismo? Infelizmente, a gente não tem como saber isso. Isso a gente não tem fator genético, não tem nada. Às vezes o que ajuda muito é a atividade física, né? A atividade física produz uma quantidade de endorfina que faz um bem-estar no corpo, às vezes sente menos. Mas assim, a gente não tem como saber por que umas sente mais, outras sente menos, não. Até dentro da família, irmãs, umas sentem, outras não sentem. A medicina não chegou lá nesse ponto ainda de saber por que não. Tem gente aqui falando que o que mais incomoda são as dores nas articulações. É um sintoma bem comum. Que é um sintoma que é bem normal. Com a reposição hormonal, essas dores nas articulações cessam? Sim, esses são os sintomas que melhores passam. Às vezes o calor você não consegue melhorar todos os calores, você consegue diminuir bastante. Muitos, às vezes você não consegue acabar com tudo, mas a dor articular melhora rapidamente. E muitas não associam, né? Dor articular não é muito associada à menopausa. Elas começam a rodar ortopedista, outros especialistas querendo achar a dor na articulação e quase ninguém pensa que é menopausa, mas a gente que está atento é só perguntar. Eu achava que as minhas dores e meu inchaço, né, minhas dores na articulação e meu inchaço estavam todos ligados a alguma intolerância alimentar, alguma alergia. E acabei era só hormônio. Não é. Então
É um sintoma bem comum, mas não é muito divulgado igual o calor. Então, muitas mulheres nem sabem que isso é um sintoma. E, às vezes nem se ligam, é a menopausa. Depois que a gente vê que ela Essas tem isso dores, que é. por exemplo, eu quando levanto, tenho uma dificuldade de começar a caminhar. É um sintoma, doutor? Não, o que acontece? As articulações, elas têm um óleozinho nas articulações, que é para quê? Para as articulações se mexer e não doer, vamos dizer assim. Quando você dorme, fica muito tempo parado, ou seja, esses líquidos que ficam ali, eles tendem a engrossar um pouco. Imagina assim, vamos dizer que tem uma manteiga ali para escorregar. Se você bota essa manteiga na geladeira, ela fica dura, né? Se você bota ela no calor, ela amolece. Então, quando você deita e fica paradinha, é como se aquela manteiga endurecesse um pouco, entendeu? Aí você levanta, ela tá meio durinha ainda. Quando você começa a se movimentar e aquecer, ela derrete, aí com o tempo para de doer. É mais ou menos essa explicação, se vocês conseguirem entender. Doutor, com o uso dos hormônios, a gente consegue equilibrar o peso? Assim, porque esse ganho, né, é quase inevitável. Aí, com o uso, né, dos hormônios, tem como equilibrar isso? Então, vamos lá, vamos voltar para os 3 quadradinhos de novo, né? O quadradinho da dieta. O quadradinho da dieta, da atividade física e o quadradinho do hormônio. Se você só faz a dieta e o hormônio, fica empatado, né? O peso vai se manter. Então você tem que fazer o quadradinho e a dieta para ganhar de 2-1 lá dos hormônios. Então você tem que fazer as 3 coisas. Só o hormônio não vai resolver. Às vezes, dependendo se o sintoma não for muito, às vezes eu prefiro até esperar um pouquinho para começar o hormônio. Porque como eu sei que ela vai engordar, ela vai botar a culpa no hormônio. Aí ela, não, eu vou tomar isso não, porque está engordando. Aí você tem que esperar ela engordar um pouquinho. Falei, não, tá vendo como é que a menopausa engorda? Agora você vai tomar hormônio então. Porque nunca é dieta. Eu Não. doida para fugir da dieta, doida para o senhor falar assim, não, toma o hormônio que já resolve. O pior é que sempre, eu não como nada, eu não bebo nada, não faço nada. A gente nunca come. Ninguém admite falar, deve ser a respiração, só está respirando muita gordura aí, muito carboidrato pelo A gente nariz. quase vive só de ar, não sei por quê. É só menopausa. E que engorda, é o final de semana, sábado e domingo. Não, é a luz do sol. Provavelmente. Doutor, doutor Fábio, a menopausa, as mamas sofrem alterações da menopausa? Nossa Senhora. Mais uma coisa ruim, é? Como vai faltar hormônio? Vai diminuir os líquidos da glândula, diminuir a gordura mamária, diminui e acaba murchando, né? Aí só doutor! Mais ou menos assim. Entendeu? Dessa eu também não sabia. Por isso que às vezes toma hormônio dá dor na mama, porque aí volta a formar a glândula, volta a reter líquido, ela volta aquele formato aí, dói. Meninas, nós estamos perdidas. Olha, eu já estou aqui quase no final da minha lista. Vocês podem mandar mais perguntas. Vamos aqui aproveitar o doutor Fábio. Nós temos ginecologista todinho para a gente e de graça. Né? Doutor Fábio, o que eu percebo muito, né, das minhas clientes quando elas chegam, eu falo, olha, procura um ginecologista para ver se... não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro e agora eu não posso, às vezes estou ajudando uma pessoa e, né, preciso que ela vá ao ginecologista para fazer os exames. O que essa pessoa pode fazer? Nossa, ir no ginecologista todo ano não tem jeito, né? Ela vai ter que ir. Tem que ir. Não tem. Você não vai fazer prevenção de câncer de mama, de câncer de colo, ou seja, na rede privada, ou ela tem um plano de saúde, ou ela vai no SUS. Algum lugar tem que ir, porque a prevenção é primordial que se faça. E quando ela vai relatar os sintomas do climatério e da menopausa. Aí você vai perguntar, é caro tomar hormônio? E o céu é o limite, existe hormônio baratinho. Por R$100 você consegue fazer uma terapia hormonal adequada. Consegue. Perfeito, entendeu? Vocês aí, ó. Doutor, que... cistite, repetição de quadros, né, de cistite, crise, né, repetidamente após a relação. O que ajudaria?
Bem, aí a cistite nessa fase da menopausa, você tem que pensar em três coisas diferentes. E tudo cai no pacote da cistite. Primeiro, como tem um ressecamento, ressecamento vaginal, às vezes na hora da relação machuca, aí machuca o canal da urina, a gente chama disso de uretrite pós-trauma, ou seja, como a hora tem o atrito da relação, a uretra está ressecada, ela se machuca, aí vai ficar 1 ou 2, 3 dias ardendo para urinar, doendo para urinar. Mas isso não é cistite, se chama uretrite pós-trauma, que é o trauma ali da relação que machucou a uretra. A cistite mesmo é uma infecção urinária, que tem bactéria dentro da bexiga, que, assim, come a parede da bexiga, parece que fica doendo para urinar, queimando para urinar. Isso é uma cistite. Outra coisa que pode acontecer chama síndrome urogenital da menopausa, que a vagina fica seca, a uretra fica seca. A vagina seca, a uretra seca, os genitais todos secos ali, eles funcionam como se fosse um molho seco. Mas um molho seco, se você ficar piscando o olho, ele vai arder, vai queimar, vai doer. A vagina seca é da mesma forma, ela arde, queima, dói. Às vezes dói para urinar só por causa do ressecamento, entendeu? A vontade de urinar parece que é muito, aí quando você vai lá urina é pouco, não tem quase nada. E pior é quando isso acontece de noite. Você já tem uma onda de calor, o coração dispara, aí você dá uma vontade de fazer xixi, você vai lá e faz. Saiu quase nada, volta e aí você tá com aquilo tudo, você tá com vontade de fazer xixi aí que não dorme mesmo, entendeu? Então você tem, pode ser a cistite de verdade, pode ser a uretrite pós-trauma, pode ser a síndrome urogenital da menopausa. Todas as três desses sintomas chamados dessa cistite da menopausa, né? Isso pode acabar desanimando, né, a mulher de ter relação sexual, porque já está pensando assim, ai caramba, vou ter relação, vou sentir dor, né? Aquela Vai associação. doer, isso, vai Vai doer, doer. vai dar cistite. É. Isso. Então, doutor, solução para isso? É o hormônio, né? Você recupera o hormônio, você recupera colágeno. O colágeno da vagina, às vezes, você consegue recuperar ele estimulando com o laser. Você faz, assim como faz a aplicação de laser no rosto, fica com uma pele bonita, o colágeno todo em dia, você faz na vagina da mesma forma. Você aplica o laser lá dentro, você recupera aquele colágeno e depois você pode fazer manutenção daquilo com um hidratante especial para isso ou usar o hormônio. Uma vez que você recuperou o colágeno, o hormônio faz manter aquele colágeno. Isso é uma solução. E o uso de lubrificante, esses que a gente compra na farmácia, não é aconselhável, né? O lubrificante, na verdade, ele serve mais para escorregar, né? Porque você tem a vagina, a vagina quando entra na menopausa, além de ela ficar seca, ela fecha, porque ela encolhe. Quando não tem colágeno, o tecido encolhe e aí fica mais seco, mais apertado. Quando você coloca ali o lubrificante, você não está aumentando nem o calibre, nem está hidratando, você está fazendo escorregar. É como eu querer tirar essa aliança aqui do dedo, que tá tudo seco, não vai sair. Se eu passar sabão, vai sair e voltar, mas eu não aumentei o calibre, nem diminui o dedo, nem nada. Então, ele serviu para esse momento, mas o dedo vai continuar da mesma forma. Então, assim, ele serve para aquele momento, mas muitas das vezes ele machuca com ele esse mesmo e tem alergia também, né? Não é o ideal. O ideal é você recuperar o colágeno. A função do tecido, o tecido vaginal, tem uma função de elasticidade. Ela tem que ter essa função para ter relação. Então, você só recupera isso recuperando o colágeno. Uma vez feito o laser, não precisa fazer novamente? Uma vez, uma aplicação, uma sessão só já resolve, doutor? O tratamento você consegue recuperar em 3 sessões. Se a paciente vai continuar tomando hormônio, normalmente, enquanto tem hormônio, aquilo se mantém. Aí uma paciente que teve câncer de mama, ela faz o laser para melhorar o ressecamento, porque ela continua tendo relação. Nesses casos, às vezes dura 1 ano e meio, 2 anos, ela tem que fazer de novo, porque esse tecido que a gente reconstitui, ele dura 2 anos, sem hormônio. Mas com hormônio, às vezes, ele dura mais, mas é bem individual. Doutor, vou aproveitar, né? Quanto custa uma sessão de laser? Isso varia muito de clínica para clínica. Lá a gente faz... Nossos pacotes, às vezes, variam 2.400, 3.000, as 3. As 3. As três. A gente não cobra muito caro, não. Porque eu sei que tem lugar que cobra 5.000, 6.000, 8.000, mas não é o nosso objetivo. A Joelma está falando não é o nosso objetivo. A Joelma está falando aqui que tem uma amiga que relata que teve câncer de mama devido ao uso de hormônios. Mito ou verdade? Ela escreve assim. Não, o câncer, se ela usou hormônio, ela não teve câncer de mama por causa desse hormônio.
Existe um câncer de mama que é hormônio dependente, ou seja, o câncer que come hormônio, que faz crescer. Mas isso já é genético da própria pessoa. Ela vai ter com ou sem hormônio, entendeu? Só que a pessoa que tem um câncer genético que é hormônio dependente, que ela estava na genética dela programada para ela ter o câncer aos 60 anos, vamos dizer assim. Às vezes ela usa muito hormônio e pode ter aos 58, 57, antecipar, mas não é ele que vai causar. Por que não? Olha só, é anticoncepcional. As mulheres começam a tomar anticoncepcional hoje, com 15 anos, né? E para aos 45, muitos. Passam tomando anticoncepcional 30 anos. O que é o anticoncepcional? É um hormônio. Só que esse hormônio anticoncepcional é o mesmo que muitas usam na terapia hormonal. Qual é a diferença, então? Porque ainda se faz terapia hormonal com hormônio sintético, se faz muito, que é o mesmo do anticoncepcional. Qual a estratégia, então, para usar esse hormônio sintético na menopausa? Você pega um comprimidinho daquele de anticoncepcional e quebra em 30 e toma um toda noite. Aquilo é o suficiente para fazer a reposição hormonal. Então, como é que não tem esse mito de mulher que toma anticoncepcional durante 30 anos dá câncer de mama? E quando ela passa a tomar 30 avos daquilo, aí já vem o mito do câncer de mama. Isso não existe, existe. Então, você vê que não é ele que causa. A pessoa já tem a predisposição, pode antecipar. Tá? Se ela tomou o hormônio e teve câncer de mama, pode ter antecipado uns anos, mas certamente não foi ele que deu o câncer, não. Doutor, falta de ar também faz parte da menopausa? Faz. Eu tenho umas pacientes que sentem falta de ar também. Porque começa a dar taquicardia, começa a dar sudorese, isso tudo influencia na respiração, né? O paciente sentir falta de ar. É aconselhável a mulher na menopausa fazer terapia? Aí a sua opinião, a minha não vale, né? Não, mas tem que fazer, com certeza. Com certeza faz parte do tratamento, né? Fazer terapia faz parte do tratamento, sim. Dependendo, nem tudo o hormônio resolve. Ajuda, né? Porque às vezes aquele sintoma depressivo dela, se você ficar com esse sintoma depressivo que é da menopausa, que uma, 2, 3 semanas, tudo bem. Ela continua tomando os hormônios, continua com aquele sintoma depressivo, então aquilo ali não é da menopausa, não. É uma depressão mesmo. Tem alguma outra causa ali. Senão você bota tudo no mesmo pacote e acha que vai resolver tudo. Não, não é assim, não. Ela tem um sintoma depressivo, mas não é uma depressão de verdade, né? O uso de colágeno, esse colágeno em pó, ajuda alguma coisa na melhora das articulações, no caso? Não, quando você toma esse colágeno é uma proteína concentrada, né, de proteína. Você tomar o colágeno quer dizer que aquele colágeno vai direto lá para o tecido onde você quer. O colágeno vai se espalhar no corpo todo. Ele é uma fonte de aminoácido e proteína que vai ser digerida em aminoácido, depois vai ser transformado em proteína em colágeno lá onde você quer, ou no corpo todo. Ele ajuda sim, porque às vezes nem todo mundo tem a dieta adequada de proteína na quantidade certa, na hora certa. Então, ele ajuda sim. Mas aí é individual de cada um. Às vezes tem gente que não precisa. Mas você só tomar colágeno vai melhorar o colágeno lá da vagina do ressecamento? Não vai. Por quê? Porque para formar aquele colágeno lá precisa de hormônio. Se você não tem hormônio, ele não vai virar colágeno lá. Doutor, quando a pessoa tem casos de câncer, né? Câncer de mama na família, mãe, e ela não pode fazer o uso da reposição hormonal. Existem suplementos, sem falar os nomes aqui, que vão ajudar essa mulher? Existe, mas o fato de ter o câncer de mama na família não quer dizer que ela não possa usar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar o diagnóstico, que tipo de câncer que é aquele, existe tudo genético para isso, e ver se você tem geneticamente aqueles mesmos genes lá que deu câncer de mama na sua mãe e na sua irmã. Feito isso, se não tem essa correlação familiar, que pode ser que não tenha, você não pode fazer isso tudo mesmo, né? Então, viu que não tem correlação, pode ser usado o hormônio sim. Ah, mas viu que tem aquela correlação do gene, que você tem um risco de ter um câncer de mama por causa de que a sua família toda teve, você tem aquele mesmo gene. Ainda assim, você tem aquela possibilidade de fazer aquela mastectomia profilática. O que é? Você retira o tecido da mama, que eu não tenho o câncer que a Angelina Jolie fez, que todo mundo ficou sabendo. É uma possibilidade também. Então, quer dizer, para você chegar a falar que não vai ter por causa do câncer, tem muita coisa que você pode fazer antes de se beneficiar do hormônio, entendeu? Antes disso. Aí, ainda assim, que não tem jeito, não tem como usar, existem suplementos que pode fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Você faz medicamentos que servem para melhorar o calor, você faz ingestão de colágeno, faz atividade física, faz o laser para melhorar o colágeno.
passa uns hidratantes especiais, tem algumas coisas que pode ser feito que é melhor do que não fazer nada, né? Não Então, tem que ficar peraí, abandonada. vou deixar esse negócio bem claro aqui. Então, Hum. quer dizer que se, suponhamos, minha mãe tem câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, faleceu de câncer de mama, isso não quer dizer que eu vou ter câncer de Não, mama. Ou que... não. Só se for um câncer geneticamente que você tem aquele mesmo gene. Isso tudo tem como ser estudado antes, né? Tem como saber antes. Então, se eu chego no seu consultório e te dou esse relato, o senhor me passa um exame, né? Existe um exame para detectar se eu tenho uma... Existe, Ah, ok. existe. Mas isso aí eu não faço. A gente manda para um oncologista, né? Que eles são mais Claro, claro. especializados nisso. Eles vão fazer essas Ah, pesquisas, sim. fazer tudo. Isso é tudo feito com um oncologista. Então, se você está aí, ó, em casa, ouvindo, porque eu ouço muito isso. Eu ouço muitas mulheres falando sobre isso. Não, mas eu não posso fazer reposição hormonal porque tenho casos de câncer na minha família. Então, Isso aí ainda estaria até dentro do aceitável, né? Tem muitos que falam que não pode fazer porque tem um cisto de mama. Nossa, isso é um monte. Ah, eu tenho um cisto de mama. Não pode, não tem nada a ver. Ah, eu tenho muita glândula na mama. Também tem, viu? Ah, tem glândula na mama, eu não posso fazer. Não tem nada. Ah, minha mama é densa, eu não posso fazer. Isso tudo é mentira, não tem nada a ver. Você tem que e se a fazer, pessoa examina a mama. e se a pessoa já teve um câncer de útero, por exemplo? Não, se ela teve um câncer de endométrio, que é um câncer hormônio dependente, aí sim está contraindicado. Mas se for um câncer de colo do útero, você lembra que eu falei lá? O colo do útero é o HPV que dá o câncer. Aí ela teve um câncer de Sim. colo do útero HPV dependente. Não tem nada a ver com hormônio. Ela retirou o útero, retirou tudo. Pode fazer terapia hormonal? Essa pode. Porque o câncer dela não tinha nada a ver com hormônio, era do vírus do HPV. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. O que é tibolona? Tibolona é um medicamento sintético que ele trata os sintomas da menopausa. Ele trata ondas de calor, melhora ressecamento e melhora um pouco a libido também. Mas ele não é hormônio, não. É um sintético, vamos dizer assim. É um remédio. Ele pode ser usado junto com o gel? Pode, Ou é mas muito? aí se for, vai usar não precisa de tudo, né? Aí é É muita que eu sou coisa para exagerada. resolver. Não tem necessidade. Ou é um ou é o outro, entendeu? Ou é um ou é o outro. Não precisa de usar os dois, não. Tá? Bom, vamos ver aqui se tem o que tem mais aqui. Gente, é muita coisa. Doutor, Aí, só segunda-feira, falta quando terminou sua live, eu estava tonta. Tonta, assim. para Era gravar tanta tudo é difícil, né? informação, e é interessante porque eu nunca tive essas informações antes, né? Eu nunca É. tive. E aí, com o aproximar dos 50 anos, vem, né? Lógico, as dúvidas. Na verdade, não foi só isso, né? É os sintomas, né? Uhum. É os É. sintomas. A gente E, começou a gravar, eu comecei a gravar vídeo porque eu já não estava dando conta de falar, porque toda consulta, se eu tenho que explicar isso tudo, demora muito, né? Aí eu falei, vou fazer uns vídeos e vou gravar tudo. Aí quando aparecer isso daqui, ela vai chegar em casa, vai chegar um vídeo lá de uma meia hora falando na cabeça dela, porque eu não dou conta de fazer. Aí depois eu comecei a publicar os vídeos, entendeu? Aí foi publicando, publicando. Aí naquela live, segunda-feira, nossa, eu passei um aperto, ficou mais de 50 perguntas sem responder. Entendeu? Aí, eu tenho outras perguntas, mas já não são sobre menopausa, né? Tem isso. umas perguntas de pessoas mais jovens sobre menstruação, sobre... e aí eu deixei... Não então, tem como esgotar o tema. a Joana está falando que ela toma tibolona há 10 anos. Ela disse que posso tomar o hormônio, então acho que ela deve estar querendo Pode sim. trocar. Se ela não tem nenhuma contraindicação, né, para tomar o hormônio, a gente pode passar sim. Quais são as contraindicações? A paciente que teve o câncer de mama, essa não pode, né? O câncer de endométrio também não pode. Às vezes ela tem uma doença de fígado, que todo hormônio é metabolizado no fígado. Se tem uma doença hepática que impeça, também não pode. A paciente que já teve trombose, AVC, também não pode. Lúpus, e se tem um sangramento vaginal que não sabe a causa, mas se descobrir a causa e não for nada demais, pode tomar assim. Então, se ela não tiver contraindicação, pode trocar assim. Vai se beneficiar bastante. Doutor, mais uma pergunta. Então, vamos lá. Já estou com 60 anos e entrei na menopausa com Isso tudo? 50.
Assisti a sua live e agora quero fazer reposição hormonal porque eu perdi o medo. Posso? Oi, falhou o som. Oi, falhou o final da pergunta. Eu tô com 60 anos, entrei na menopausa com 50 anos, agora assisti sua live e perdi o medo, porque eu tinha medo até então. Posso fazer reposição hormonal? Você foi logo em cima, de 10 anos, hein? Você decorou essa daí, né? Aí é a janela. Eu sou intuitiva. É a janela. Quando é que você, por exemplo, você lembra que eu falei daquele risco cardiovascular? Quando a paciente para de produzir o hormônio, começa a depositar gordura e calcifica a artéria. Os trabalhos mostram que depois de 10 anos, aquilo ali já está muito calcificado. Então, se ela ficou 10 anos sem tomar o hormônio, aquelas calcificações ali, se ela voltar a tomar o hormônio e essa elasticidade voltar, aumenta o risco daquilo soltar e ela ter um infarto. Então, 10 anos é a janela. Então, você tem até 10 anos para começar os hormônios. Passou de 10 anos, aí aumenta, aí já fica arriscado tomar hormônio. Como é que você... Mas aí não vai poder usar de jeito nenhum, não. Você pode fazer exame Doppler de carótida, examinar as artérias dela, se não tiver um grau de risco já aumentado, calcificado, que pode ter tido a sorte dela ter ficado esses 10 anos e não ter calcificado nada, né? Aí sim ela poderia usar o hormônio mesmo com 10 anos, tá? Excelente. Eu achava que era com 6 anos. Essa janela já foi 5, já foi 6, já foi 7, agora está em 10. Está melhorando, pelo menos alguma coisa melhorou, né? Nós estamos evoluindo. É. Doutor, nós temos 3 minutos só, né? Uhum. E, bom, eu tenho que te agradecer, né, pela sua generosidade com nós, com as meninas, né? Tu nos manter informadas, tu nos manter saudáveis. Bom, da sua passa muito rápido, né? 1 hora, né? Rapidinho, né? Nem parece que foi como... Passa rápido. E ainda tem um monte de coisas que com certeza o pessoal de casa aí está a gente aí, pode né? marcar outras, tem muitas coisas que a gente pode falar das mulheres fora da menopausa. Um tema que as mulheres, assim, quando ela resolve um problema, aparece outro, né? Sim, às vezes é bom nem resolver que aparece outro, o outro pode ser pior. Às vezes, então vamos pegar sugestão, né? Vamos pegar sugestões aí e vamos fazer uma outra. Às vezes, quando a gente melhora sintomas, a paciente se sente bem, melhora cabelo, melhora a pele, melhora a libido, melhora tudo, aí ela pensa, agora eu quero melhorar a estética íntima. E é uma coisa que a gente faz muito. Isso já foi. Que eu falar, doutor. E a coisa que a gente faz mesmo que eu quero falar. E isso aí eu fui induzido aí para isso, que depois que eu comecei a tratar menopausa, eu falei, doutor, que idiota, eu melhorar isso tudo, ter vontade de ter tudo, mas na hora da relação eu só tenho de luz apagada, que eu acho que o negócio está muito feio. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que tratar mais alguma coisa. E a gente foi estudando, especializando, a gente hoje faz laser para cirurgia íntima, grande lábio, pequeno lábio, faz clareamento, faz depilação, faz de tudo. Esse negócio detalhadamente, doutor? Agora só falta 1 minuto, não vai dar tempo, não. Não, para a semana que vem. Sim, a gente pode Vamos fazer outra quinta-feira. A gente marca tema interessante. tudo, marca o cenário, né? Monta o cenário todo, fazemos aqui a folhinha das perguntas. Olha, minha letra é horrorosa, mas muita pergunta mesmo. Pergunta é o que não vai faltar. Vamos? Tá bom? Podemos, tá marcado. Quinta-feira não tem muito cedo, não. Fica pré-marcada, amanhã eu vou olhar. Se não tem nada na quinta-feira, amanhã a gente confirma. Tá bom, doutor. Olha, gratidão, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter aparecido no TikTok e eu te achei, você me resgatou. Significa que aquele TikTok foi hackeado, eu perdi ele todinho? Que tristeza. Semana passada, foi na quinta-feira, eu amanheci e apareceu um cara cabeludo lá, um hacker lá, apagou o TikTok todinho. Pagou tudo. Tinha mais de 2 milhões de visualizações lá. Aí no final da tarde eu consegui recuperar ele, está funcionando de novo, mas só que aqueles vídeos foram todos embora. Pois era, foi tão importante para mim, eu assisti todos. Bom, agora eu vou lá no YouTube, né? O doutor Fábio está lá no YouTube, e eu também tenho o meu canal 50 e Agora. Dá uma olhadinha aí. Bom, deixa suas perguntas, né? Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado aí, não vai? Vai ficar tudo gravado, sim. Uhum. Tá bom. Olha, muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? Até semana que vem. O terça, ou quarta ou quinta. Um dia desses aí a gente vai combinar, vai dar certo. Ótimo. Estética íntima.
Até tá? amanhã, porque amanhã eu estou lá no seu consultório. Tchau, até amanhã. Tchau.